Você acorda, pega o celular antes mesmo de levantar da cama. Abre o Instagram e quando percebe já se passaram 40 minutos. Você sai correndo, toma café apressado, começa no trabalho já cansado mentalmente. E o dia nem começou direito ainda. No final do dia, você olha para trás e pensa: cara, onde foi parar a minha energia? Por que eu não consigo render, produzir? A verdade é que você perdeu o dia nos primeiros 60 minutos. Porque o que você faz de manhã determina o estado neurológico que você vai carregar para o resto do dia inteiro. E olha que interessante, não é sobre acordar às 5 da manhã, não é sobre rotinas mirabolantes de bilionários, é sobre hábitos específicos que literalmente reprogramam a química do seu cérebro. Você vai sair daqui sabendo exatamente como estruturar sua manhã para ter mais energia, mais clareza mental e mais controle sobre o seu dia. Beleza? Então, bora pro vídeo! Primeiro hábito: fazer qualquer atividade física nos primeiros 60 minutos depois de acordar. E quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo. Não precisa ser academia, não precisa ser corrida de 10 quilômetros. Pode ser alongamento, pode ser caminhada, pode ser polichinelo, flexão, yoga, dança. O que importa é movimento. E por que isso é tão poderoso? Porque o movimento físico logo ao acordar faz 3 coisas no seu cérebro ao mesmo tempo. Libera dopamina, cortisol na dose certa e ativa o sistema nervoso simpático. Deixa eu explicar cada um. Quando você acorda, seu cérebro ainda está num estado de baixa ativação. Os níveis de dopamina, o neurotransmissor responsável por motivação, foco e recompensa, estão baixos. Você está letárgico, sem vontade de fazer nada. Aí você se move. Você faz 20 polichinelos, ou caminha 10 minutos, ou faz uma série de alongamentos. E o que acontece? Seu cérebro libera dopamina imediatamente. E não é uma liberação pequena, não. Estudos mostram que exercício aeróbico moderado aumenta a dopamina em até 30% nos primeiros minutos. Isso significa que você literalmente sai do estado de não quero fazer nada para o estado de vamos lá, bora trabalhar! E isso dura horas, não é um pico rápido que desce logo. É uma elevação sustentada. Agora, o cortisol. A galera tem medo do cortisol porque associa com o estresse. Mas cortisol não é vilão. Ele é essencial para te deixar alerta e pronto para agir. O problema é quando você tem cortisol alto o dia inteiro ou na hora errada, tipo à noite. Aí sim vira estresse crônico. Mas de manhã, cortisol é exatamente o que você precisa. E movimento físico potencializa esse pico natural de cortisol que acontece logo ao acordar. Resultado? Você fica mais alerta, mais focado, mais preparado para processar informação complexa. E por último, o sistema nervoso simpático. Esse é o sistema de luta ou fuga, o que te deixa ativo, energizado. Quando você acorda, seu corpo ainda está no modo parasimpático, descanso e digestão. Você está relaxado, devagar. Movimento físico faz a transição. Ativa o simpático, acelera batimento cardíaco, aumenta fluxo sanguíneo para o cérebro. Você literalmente liga o cérebro. E olha que interessante, não precisa ser intenso. Estudos mostram que até 10 minutos de movimento leve já são suficientes para gerar esses efeitos. Mas tem um detalhe que é crucial. Precisa ser logo ao acordar. Não é, vou me movimentar em algum momento da manhã. É nos primeiros 30 minutos. Por quê? Porque é nessa janela que o cérebro está mais sensível a esses estímulos. Você pega a química cerebral no momento certo e direciona para o estado que você quer ter o dia inteiro. Se você espera muito, perde a janela. Aí o cérebro já entrou em outro estado. Geralmente, procrastinação, distração, ansiedade. E fica muito mais difícil reverter. Segundo hábito: ler algo por 15 minutos logo depois do movimento físico. E não é qualquer leitura, é leitura focada. Seja um livro, artigo longo, ensaio, qualquer coisa que exija atenção contínua. Por que isso muda a sua manhã?
Porque leitura focada de manhã treina duas coisas essenciais para o seu dia: atenção sustentada e controle do córtex pré-frontal. Deixa eu te explicar melhor. Quando você lê, você força o seu cérebro a manter a atenção numa única coisa por um período prolongado. E isso é exatamente o oposto do que acontece o resto do dia. O dia inteiro você está pulando de tarefa em tarefa, de notificação em notificação, de e-mail para mensagem, para reunião. Seu cérebro está constantemente sendo puxado para várias direções. Isso cria um padrão neural de atenção fragmentada. E quanto mais você reforça esse padrão, mais difícil fica se concentrar em qualquer coisa. Mas quando você começa o dia com leitura focada, você está criando o padrão oposto. Você treina o cérebro a sustentar a atenção. E esse padrão se mantém para o resto do dia. Estudos de neuroplasticidade mostram que o cérebro mantém o modo que você ativa logo de manhã por muito mais tempo do que se você tentar ativar no meio do dia. É tipo programar o sistema operacional. Se você inicia o dia em modo foco profundo, o cérebro tende a voltar para esse modo mais facilmente ao longo do dia. Se você inicia no modo distração, o cérebro fica travado nesse modo e você passa o dia lutando contra ele. Agora, o córtex pré-frontal. Essa é a área do cérebro responsável por tomada de decisão, planejamento, controle de impulso, raciocínio lógico, basicamente tudo que te faz funcionar como um adulto produtivo. O problema? O córtex pré-frontal é a primeira área a desligar quando você está cansado, estressado ou sobrecarregado. Aí você toma decisões ruins, procrastina, age por impulso, perde o controle emocional. Mas leitura logo de manhã ativa intensamente o córtex pré-frontal. Você está processando linguagem, construindo significado, fazendo conexões entre ideias. Tudo isso exige que o córtex pré-frontal trabalhe. E quando você ativa ele logo cedo, ele fica mais forte o dia inteiro. É literalmente como fazer aquecimento antes de treinar. Você prepara a área mais importante do seu cérebro para funcionar no pico de performance. E tem mais um benefício que a galera não percebe. Leitura de manhã reduz ansiedade. Por quê? Porque quando você lê, você está focando a atenção numa narrativa externa, numa ideia, num argumento. E isso tira o foco dos seus próprios pensamentos ruminativos. Sabe aquele loop mental de preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e se der errado, e se isso acontecer? Isso é o seu cérebro sem direcionamento externo. Ele fica ruminando. Leitura quebra esse loop. Você direciona a atenção para fora e o cérebro relaxa. Mas tem uma regra: não pode ser conteúdo fragmentado. Se você abre o celular e lê 50 posts de uma linha cada, você não está treinando a atenção sustentada. Você está reforçando a atenção fragmentada. Precisa ser algo que exige pelo menos 10 a 15 minutos de leitura contínua. Livro físico é ideal. E-reader também funciona. Celular funciona se você desligar notificações e ler um artigo longo de verdade. O importante é foco sustentado, sem interrupções, sem pular entre assuntos. Terceiro hábito, e esse aqui é o mais difícil para a maioria das pessoas: não abrir redes sociais na primeira hora depois de acordar. E por que isso é tão difícil? Porque seu cérebro já foi condicionado a buscar dopamina rápido logo ao acordar. Você pega o celular, abre o Instagram, TikTok e WhatsApp. Cada scroll é uma microinjeção de dopamina, e o cérebro vicia nisso. Mas tem um problema gigante. Esse tipo de dopamina é diferente da dopamina que você consegue com o movimento físico. A dopamina das redes sociais é rápida, intensa e imprevisível. Você nunca sabe o que vai ver no próximo scroll. Às vezes é algo interessante, às vezes não. Mas seu cérebro fica viciado exatamente nessa imprevisibilidade. Isso cria um padrão que os neurocientistas chamam de busca compulsiva por recompensa. Você fica preso num loop de procurar estímulo atrás de estímulo sem nunca ficar satisfeito. E quando você começa o dia assim, você programa o cérebro para ficar nesse estado o dia inteiro. Resultado?
você não consegue focar em nada por muito tempo. Tudo parece entediante. Você procrastina. Fica checando notificação a cada 5 minutos. Agora, se você evita redes sociais na primeira hora, acontece o oposto. Você nega para o cérebro essa dopamina fácil. E é aí que ele é forçado a buscar dopamina em outras fontes. Fontes mais saudáveis e sustentáveis. Tipo trabalho produtivo, conversa profunda, resolução de problemas, criação de algo. Essas atividades também liberam dopamina, mas de forma sustentada, não em picos viciantes. E tem outro efeito. Você recupera a capacidade de tolerar tédio. Isso parece besteira, mas é fundamental. A maior parte do trabalho importante é entediante. Escrever um relatório é entediante. Analisar dados é entediante. Estudar é entediante. Se você não consegue tolerar tédio, você não consegue fazer nada importante. As redes sociais destroem sua tolerância ao tédio, porque elas te dão estímulo constante, variado, imprevisível. Aí qualquer coisa que não seja assim parece insuportável. Quando você para de consumir redes sociais logo de manhã, você reensina o cérebro a funcionar em ritmo mais lento, mais focado, mais profundo. E olha que interessante, estudos mostram que pessoas que evitam redes sociais na primeira hora do dia reportam níveis significativamente menores de ansiedade e níveis maiores de produtividade. Por quê? Porque elas não começam o dia sendo bombardeadas com notícias ruins, comparação social, informações aleatórias, demandas de atenção. Elas começam o dia no controle, elas decidem onde colocar a atenção e isso muda tudo. Se você percebe que já acorda cansado mentalmente, que passa o dia inteiro sem energia, que não consegue focar em nada importante, isso impacta diretamente sua performance, seus resultados, sua saúde mental. Dito isso, o próximo passo para você dominar a sua produtividade com bons hábitos é através do reservatório de dopamina. Lá você tem acesso direto a neurocientistas, psicólogos e profissionais de diversas áreas, te entregando passo a passo validado cientificamente para blindar a sua rotina, melhorar seu sono e aumentar sua performance cognitiva. O RD é basicamente o streaming de quem quer parar de bater cabeça e começar a ter resultados baseados em evidência. Se você quer levar isso a sério, o link para entrar na comunidade está aqui na descrição. Beleza, agora vem para o bloco final, onde eu vou te mostrar como implementar esses 3 hábitos de forma que realmente funcione. Agora você sabe quais são os 3 hábitos e por que eles funcionam, mas saber não basta. Você precisa implementar. Implementar de um jeito que você realmente consiga manter, porque todo mundo já tentou mudar a rotina matinal e todo mundo já falhou. Por quê? Porque tenta fazer tudo de uma vez, de forma perfeita, e na primeira falha, desiste. Então eu vou te dar um método que funciona baseado em ciência comportamental e neuroplasticidade. Primeiro, lembrando, não tenta implementar os 3 hábitos ao mesmo tempo. Você vai falhar. O cérebro só consegue criar um novo hábito por vez. Se você tenta criar 3 simultaneamente, você sobrecarrega o sistema de controle executivo e nenhum vira automático. Começa com um. E qual? O mais fácil para você. Para a maioria das pessoas, o mais fácil é movimento físico, porque é rápido, 10 minutos já bastam, e o retorno é imediato. Você sente diferença na hora. Faz só esse por 21 dias consecutivos, sem falhar um dia, sem negociar, sem hoje eu pulo porque eu tô cansado. Mas por que 21 dias? Porque é o tempo mínimo que o cérebro precisa para começar a automatizar um comportamento. Não é que vira um hábito automático em 21 dias, mas é quando ele começa a grudar. Depois que esses 21 dias passaram e você está fazendo movimento físico toda manhã sem precisar pensar muito, aí você adiciona o segundo hábito, leitura. Mesma coisa, 15 minutos, todo dia, por 21 dias consecutivos. Agora, você tem 2 hábitos rodando.
E só depois que esses dois estão automáticos, você adiciona o terceiro: evitar redes sociais. Esse é o mais difícil porque é um hábito de remoção, não de adição. Você não está adicionando uma ação, está removendo um comportamento viciante. A estratégia aqui é criar barreiras físicas. Não depende só de força de vontade, porque força de vontade falha. Deixe o celular fora do quarto. Compre um despertador separado. Se você precisa do celular perto por algum motivo, deixa ele do outro lado do cômodo, longe da cama. E coloca um elástico no celular ou um post-it na tela escrito não. Parece bobo, mas funciona. Porque cria um micro-obstáculo entre você e o comportamento automático. Seu cérebro acorda, vai pegar o celular no automático, vê o elástico ou o post-it, e isso quebra o automatismo. Você lembra: hoje eu não posso abrir o Instagram. E aí você levanta, faz um movimento físico, lê e só depois de 1 hora você pode abrir a rede social se quiser. Outro detalhe importante: não espere perfeição. Vai ter um dia que você vai falhar, vai acordar atrasado, vai ter alguma emergência, vai estar doente. E tá tudo bem. Um dia falhado não destrói o hábito. O que destrói é você usar uma falha como desculpa para desistir. Eu já quebrei a sequência, então foda-se, eu vou voltar pro jeito antigo. Não, você falhou um dia. No dia seguinte, volta. É simples assim. E tem um último truque que acelera muito a criação de hábito: ancoragem. Você associa o novo hábito com algo que você já faz automaticamente todo dia. Por exemplo, você já escova os dentes todo dia, certo? Então você cria uma regra: assim que eu escovar os dentes, eu faço 10 minutos de movimento. Ou, assim que eu terminar o movimento, eu sento e leio por 15 minutos. Isso usa um hábito que já está consolidado como gatilho para o novo hábito. E o cérebro aprende muito mais rápido assim. Resumindo a implementação: um hábito por vez. Começa com um movimento físico. 21 dias consecutivos antes de adicionar o próximo. Crie barreiras físicas para evitar redes sociais, como celular longe, elástico, post-it. Não espere perfeição. Falhou um dia? Volta no outro dia. Ancora um novo hábito em algo que você já faz automaticamente. Faz isso e em 60 dias você vai ter os 3 hábitos rodando automaticamente, sem esforço, sem precisar de força de vontade toda manhã. E o impacto? Você vai acordar com mais energia, vai focar melhor, vai produzir mais, vai sentir menos ansiedade, vai ter mais controle sobre o seu dia. Bom, comenta aqui embaixo: vou começar amanhã, se você vai aplicar esses 3 hábitos. Eu leio todos os comentários e quero saber como foi a sua experiência. Até o próximo vídeo!